Irmãos, antes de nós começarmos aqui a nossa lição, eu queria fazer uma pergunta à igreja, né? Uma pergunta retórica, mas vocês podem responder sem nenhum problema, né? Quais ou qual o tipo de servo que o Senhor usa na sua obra? Qual o tipo de pessoa que Deus usa na sua obra? Existe uma seleção para isso? Existem alguns requisitos para isso? Existe algum cumprimento de uma sequência curricular e para você preencher ali, depois você está apto para servir ao Senhor? Você tem certeza disso? Deus pode usar qualquer pessoa na sua obra? Não, isso é uma pergunta. Essa aqui é uma classe dominical, eu estou fazendo uma pergunta. Não é? Ou Deus faz seleção, Deus seleciona aqueles que Ele quer usar na sua obra. Logicamente, há uma seleção. Deus elege a quem Ele quer usar. Isso é um fato. Agora, a eleição é dele. Não há algo aparente no homem que faça com que Deus o eleja. Aí é correto você pensar assim. Não há nada em mim e em você que determine a eleição de Deus em nos usar na sua obra. Isso é um fato, que a Bíblia não fundamenta isso. Mas que Deus elege, elege. E Ele elege quem? Pecadores. Como eu e como você. Então, a nossa lição de hoje vai tratar justamente disso. Deus não leva em conta a aparência do homem, nem seu currículo, nem a sua capacidade intelectual, nem a sua capacidade curricular, nem a sua capacidade financeira. Deus não leva isso em consideração. Porque se levasse isso em consideração, quem poderia servir a Deus? Ninguém. Porque o seu padrão é altíssimo, é santíssimo. Todos seriam reprovados, sem exceção. Todos. O mais sábio homem da face da terra não preencheria os requisitos para servir a Deus. Nem o mais rico, nem o mais belo serviria. Seriam todos reprovados. Então a gente começa, a Bíblia ela revela essa graça e essa misericórdia de Deus em não usar os seus anjos, mas em usar pecadores que ele elege para si para expandir o seu reino e trazer a sua palavra. Deus poderia usar os anjos? Poderia, irmão. E o efeito seria assim, porque são seres angelicais, são seres sem pecado, que conhecem a Deus em muito mais profundidade do que eu e você. Mas Deus não faz isso. Então, a nossa lição de hoje tem a ver com isso. O título é Aparentemente Insignificantes, Poderosos em Deus. Então, o que nós vamos tratar aqui hoje é justamente isso, que a aparência para Deus não tem a menor consideração. Capacidade física, intelectual, financeira, Deus não leva em conta isso. Para usar as pessoas para servir, para cumprir os seus propósitos. Então, vamos ler o texto de Juízes, capítulo 3, do verso 1 ao verso 31. A gente vai ver aqui, irmãos, os 3 primeiros juízes de Israel. O que está acontecendo aqui? Josué morreu. Moisés morreu, Deus levantou Josué. Agora Josué morre. Então Deus levanta juízes para julgar o povo e para caminhar o povo no assentamento na terra e para continuar com o povo na tradição da lei, dos seus princípios, da sua doutrina. Então, são juízes que vão aí dirigir o povo. Então, o capítulo 3, em diante, ele vai começar a trazer e a mostrar os juízes que governaram a nação de Israel quando no assentamento na terra de Canaã e ainda na conquista de muita coisa. Mas há algo interessante aqui, irmãos, que nesse capítulo 3 aqui, está no verso 1 ao verso 6. A introdução desse capítulo aqui, ele vai mostrar o resumo
do que aconteceu com Israel na direção, na liderança desses juízes. Então ele começa dando o resumo, depois ele vai ampliar esse resumo nos capítulos seguintes. Então vamos ler aqui o capítulo 3, do verso 1 ao verso 6, depois nós vamos ler aqui o resto. Depois a gente vai entrar aqui na lição. São estas nações que o Senhor deixou ficar para, por meio delas, pôr Israel à prova. Então o primeiro ponto aqui é, Israel não conquistou toda a terra. Ficaram nações como aguilhões de Deus para provar Israel. Isso aqui é um fato. É o próprio Deus que está dizendo isso aqui. Então, vamos lá. Isto é, para provar todos os israelitas que não sabiam de todas as guerras de Canaã. Verso 2. Ele fez isso tão somente para que as gerações dos filhos de Israel conhecessem a guerra, para lhes ensinar a guerra, pelo menos as gerações que anteriormente não sabiam disso. Então Deus estava preparando aqui, por meio dessas nações que ficaram, a parte bélica, a parte do exército de Israel. Vocês vão aprender a lutar, vocês vão aprender a guerrear, vocês vão aprender a ser uma nação que sabe o que é guerrear, sabe o que é uma guerra. E qual o motivo dessa guerra? Né? Verso 3. Os que ficaram foram 5 governantes dos filisteus, todos os cananeus, sidônios e heveus, que habitavam as montanhas do Líbano, desde o monte Baal-Hermon até a entrada de Emate. Estes ficaram para, por meio deles, o Senhor pôr Israel à prova, para saber se dariam ouvidos aos mandamentos que havia orientado a seus pais por meio de Moisés. Como era que o povo ia para a guerra? Sob a orientação do Senhor. Então, aqui é um outro propósito. Provar a nação de Israel se ela vai ser fiel à minha palavra, se ela vai ser fiel à minha lei. Essas nações vão perturbar Israel? Vão. Mas aí essa perturbação vai fazer com que o povo fique atento e discirna e não se dobre a idolatria desses povos. E que se levantem contra eles para guerrear contra eles. O verso 5. Assim os filhos de Israel moravam no meio dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus. Então essas nações não foram expulsas da terra. Ficaram para o quê? Para Deus usá-las como instrumento de pôr Israel à prova. Tomaram, aí o verso 6 aqui, aí você começa a ver o que, é que vai acontecer. O verso 6 aqui é um resumo, não é? Você vai perceber que nessa prova eles foram reprovados. Israel foi reprovada. Olha só, o verso 6. Tomaram de suas filhas, que não eram para tomar, para si por mulheres, e deram suas próprias filhas aos filhos deles, e rendiam culto aos seus deuses. O que aconteceu aqui? A apostasia. O que Deus deixou para provar, né? A nação não persistiu. Ela foi reprovada. O que é que Deus faz? Vai levantar o quê? Juízes, homens que tragam de volta Israel ao prumo. Porque Israel apostatou da fé. Irmãos, você tem prova em sua vida? Deus lhe prova dentro de casa, com seu marido, com seus filhos? Eu creio que sim. E prova lá em casa. Mas qual é o propósito? Provar a nossa fidelidade matrimonial, conjugal, educação dos filhos. E com relação aos filhos? Submissão aos pais, obediência aos pais, conforme a lei do Senhor. Isso dentro de casa. Fora de casa. Como é que Deus nos prova? Aí, irmãos, dentro de casa tem muita coisa, né? Que Deus nos prova, né? Mas fora de casa, irmãos, a coisa se amplia mais ainda. Porque as provações são assim tremendas de todos os lados. Por cima, por baixo, de um lado, de outro, de frente e de trás. Deus está te provando todo o tempo, na sua postura, na sua fidelidade, no seu trabalho, no modo que você se porta na rua, que você conversa com as pessoas, que você trata as pessoas, do modo que você se relaciona, que você se posiciona aonde você for. Deus está te provando. Para ver se realmente você
põe em prática a doutrina cristã, se você põe em prática os seus ensinos. Sabe qual é a maior crise da igreja hoje? A tensão da igreja hoje é entre a teologia confessional e a teologia funcional. Essa é a nossa crise hoje. Isso, tem livros sobre isso, autores escrevem sobre isso, pastores falam sobre isso, estudiosos falam sobre isso, teólogos falam sobre isso. O que é a teologia confessional? É aquilo que eu confesso. Eu creio em Cristo, eu fiz minha profissão de fé, eu creio nas Escrituras, elas são a regra de fé e vida na minha vida. Isso é a teologia confessional. Eu leio a Escritura, eu oro, eu vou na igreja, eu vou no culto. E o que é a teologia funcional? É a prática dessa sua confissão. A atenção está aqui. Porque grande parte da igreja não vive a teologia funcional quando as provas vêm. Eles negam profundamente isso aqui. Eles jogam o bote para cima, chutam o balde e vai de qualquer jeito. Essa é a nossa crise. A nossa teologia funcional. Vivermos aquilo que cremos e professamos. Essa é a crise da igreja hoje, em nosso contexto. Falta de ensino? Não é. Falta de pregação? Não é. Falta de estudo? Não é. É uma questão pessoal de cada um, que não estão dando ouvido conforme deveriam dar a palavra de Deus. E aí vem as crises. O que aconteceu com Israel aqui? Nossa, a nação do Senhor. Nós temos o templo, nós temos o tabernáculo, nós temos a arca da aliança. O Senhor nos protege, é o nosso Deus, é o nosso general, é o nosso conquistador. Aí Deus diz, olha, eu vou colocar vocês à prova. Vai ficar os jebuseus, os ferezeus, os amorreus, para fustigar vocês aí. O que aconteceu? Israel o quê? Se misturou. Casou, fez aliança com esses povos e, pior, deu suas filhas a esses povos. E o que aconteceu? Apostasia. Isso não se parece com a nossa vida? Parece. Parece com a nossa vida. Vamos lá, verso 7. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Está logo aí no verso 6. É um fato isso aqui. Isso aqui é o resumo de todo o livro de Juízes. E se esqueceram do Senhor, seu Deus, e renderam culto aos Balaíns e aos postes da deusa Aserá. Isso vai acompanhar Israel durante muito tempo, até hoje. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Claro, o Senhor é fiel à sua aliança, ele vai cumprir a sua aliança. E ele os entregou nas mãos de Cusã, Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel lhe serviram Cusã, Risataim, durante 8 anos. Olha aqui o primeiro cativeiro aqui, depois do Egito. Cativos de Cusã, cativos da Mesopotâmia. Os filhos de Israel, aí, chamaram ao Senhor, e o Senhor lhes suscitou um libertador, que os libertou. Aí vem aqui o primeiro juiz aqui, o primeiro libertador, Otniel. Filho de Kenaz, que era irmão de Caleb. Então, Otniel era sobrinho de Caleb. Caleb e Josué entraram na Terra Santa, né? Então, foram os guias e mais novo do que ele. O Espírito do Senhor veio sobre ele e ele se tornou juiz de Israel. Então vamos ver aqui os fatos aqui, o que está acontecendo aqui. O povo apostatou, veio o cativeiro, foram reprovados. Aí na reprovação, o que é que o povo faz? Deus, tem misericórdia de mim, socorre, me liberta desse jugo, dessa escravidão, tal. Começou a clamar. Deus, como é fiel à sua aliança, ouviu o clamor do povo, ouviu o povo arrependido e levantou quem? Um libertador. Irmãos, quem é Otoniel? Tem uma biografia dele aqui? Você não vê nada sobre a biografia dele aqui. Mas o que aconteceu aqui? Deus faz o quê? Otoniel, vem cá. Mas como é que Deus chama Otoniel? O Espírito do Senhor veio sobre ele.
E ele se tornou o juiz de Israel. Então, nenhum juiz de Israel, irmãos, a gente vai ver aqui no caminhar da história, foi levantado por si próprio, ou a nação levantou esse juiz. Porque a nação não tinha capacidade para isso, estavam todos em cativeiro, todos sob juízo, inclusive o próprio Otoniel. Estava junto aqui servindo a esse rei aqui da Mesopotâmia, Cusã-Risataim. Mas é Deus, irmãos, que chama, que elege, que traz para si. Foi para a guerra. Quem? Otoniel. E o Senhor lhes entregou nas mãos Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. Então a terra ficou em paz durante 40 anos. Otoniel, o filho de Quezim, morreu. Então, olha só que coisa interessante aqui. Deus levanta um líder, liberta o povo, e durante 40 anos o povo estava numa boa. Por quê? Por causa do líder, que levou a nação pelo caminho correto. Fez o que era reto diante do Senhor. Então, gozaram da paz, da comunhão com o Senhor durante 40 anos. Só que ele morreu. Nenhum líder vive eternamente, né, irmãos? A gente sempre... as pessoas morrem. Não é? E é interessante isso, né? A gente vê muito isso, esse fato, né? Esse princípio nas famílias, né? Nas famílias, né? Quando o gestor morre, né, de uma família, né? Há uma desorganização assim muito grande, porque se perde o referencial. Não é verdade isso? E alguns filhos realmente se perdem mesmo, eles perdem o prumo mesmo. Na minha família, minha mãe tinha uma irmã que tinha 7 filhos. Ela foi a primeira que morreu das irmãs, né, das filhas da minha avó materna. E, irmãos, como a família foi assim esfacelada. Não todos, alguns, os mais novos principalmente, que sofreram mais. Sofreram mais. Porque tinha como referencial, né, ali a mãe. Né? E o que acontece aqui, morreu o líder, olha o que é que vai acontecer. Né? Vamos para o verso 12. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Então perderam o referencial novamente. Irmãos, isso não se parece com a nossa vida? Esse altos e baixos na nossa vida? Né? Quando a gente está bem, está na bênção, a gente, nossa, aí você esquece de Deus. Esquece completamente. Quando é que você vai se lembrar do Senhor? Quando você está passando por um aperto, e um aperto daqueles que você não dá conta. Porque se você der, você não vai buscar o Senhor. Você vai buscar os meios que você tem para poder sair do aperto. Mas quando o aperto é além das nossas forças, a primeira coisa que a gente faz é isso, a gente cai por terra e se lembra do Senhor. Nossa, esqueci de Deus, deixei Deus para trás. Olha só quanta coisa aconteceu. Senhor, é a nossa vida, irmãos. E graças a Deus por isso, que Deus não nos abandona numa situação como essa. Muita gente critica, né? Fulano só voltou porque está passando crise. De graças a Deus que ele voltou. venha para a igreja, venha ouvir a palavra. Restaure sua vida. Peça a Deus a restauração da sua vida. Você está certo. Não se isole, não se esconda, mas venha para a igreja, venha ouvir a palavra. Venha confessar o seu pecado, venha buscar a graça de Deus. E Deus vai agir, irmãos. Deus vai restaurar. Porque esse é o seu caráter. Essa é a sua aliança. Vamos lá. Por isso o Senhor deu poder a Eglon, rei dos Moabitas, olha, uma nação que ficou, tá vendo? Para provar Israel. Contra Israel, porque fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Eglon se juntou com os filhos de Amon, outra nação também que ficou, e os Amalequitas, outra nação que ficou, foi e derrotou Israel. E eles se apoderaram das cidades das palmeiras. Então, invadiram Israel. Tomaram Israel. O 14. E os filhos de Israel serviram Eglon, rei dos Moabitas, durante 18 anos. Veja que a intensidade aqui aumentou. Eles serviram 8 ao rei da Mesopotâmia. Aqui serviram 18. Demoraram muito para se arrepender ainda. Foram 18 anos aqui. Irmão, a gente não sabe o que é isso. O que é 18 anos sob o jugo de uma nação, você é escravo de uma nação.
sob o jugo de um poder tirano. Que Deus nos livre o nosso país de uma situação como essa, que aos nossos olhos, né, pelos os comentários que nós temos ouvido aí, está caminhando para isso. Um jugo pesadíssimo sobre aqueles que são tradicionalmente cristãos, que defendem a tradição cristã, a moralidade, o respeito, o amor, a honestidade. E vem aí sobre nós um jugo pesado. Mas são 18 anos aqui, irmãos, sob jugo pesado de outra nação. Né? O 15. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes suscitou um libertador, Eude. Irmãos, hein? Eude, desculpa. Quem é Eude? Você já ouviu falar de Eude? Ó, você não ouviu falar de Otniel, e muito menos de Eude. São homens que, na história, são homens aparentemente insignificantes para a própria nação de Israel. Vamos lá. Vamos ver aqui quem é esse Eude aqui. Eude, homem canhoto, filho de Gera, benjamita. Coisa que interessante, né? Os canhotos eram malditos na cultura de Israel. Não eram benditos. Há quem diga que ele tinha um defeito na mão direita. Depois a gente vai ver aqui na lição. Alguns comentaristas comentam isso, que ele era um homem defeituoso. Né? Hoje, como é classificado hoje? Né? Exatamente. Necessidade o quê? Especial. Ele era um homem com necessidades especiais. Em nosso contexto hoje. E Deus levanta esse homem para libertar Israel, né, da tirania de 18 anos de escravidão aqui. Vamos lá. Eude, o 16. Vamos lá. Eude, homem canhoto, filho de Gera, benjamita. Por meio deles, os filhos de Israel enviaram tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Eude fez para si, então, aqui eles estavam já tributando a esse Eglon aqui, tá vendo? Rei dos Moabitas. Então, estavam escravos, pagavam tributos, né, a esse rei aqui. Sustentavam o rei, sustentava a nação dos Moabitas com seus tributos, né? Era uma das penalidades dos conquistados sobre a nação que havia escravizado. 17. 16. Eude fez para si um punhal de 2 gumes, de comprimento de quase meio metro. Cingiu debaixo da sua roupa ao lado direito. Então ele levou o tributo a Eglon, tributo de Israel, rei dos Moabitas. Eglon era um homem muito gordo, como todo tirano, né? Fica obeso, né? Não são todos, mas a grande maioria tem esse perfil, né? Depois de entregar o tributo, Eude saiu com os corregedores do tributo. Ele, porém, voltou do ponto em que estavam as imagens de escultura ao pé de Gigal e disse ao rei, aqui eram os deuses que eles adoravam, né? Tem uma palavra secreta para o Senhor, ó rei. O rei disse, cale-se. Esse caso aqui não foi com Eude, mas foi com seus conselheiros. Cale-se, saiam daqui e me deixem sozinho com ele. A gente vai ver aqui. Ó. Então, todos os que estavam com o rei saíram de sua presença. Provavelmente aqui seus conselheiros, seus ministros, né? E o pessoal da fazenda, né? Os corregedores da fazenda que iam contar realmente se o tributo estava correto. Eude entrou numa sala de verão, que o rei tinha só para si, e onde estava sentado. Eude disse, tem uma palavra de Deus para o Senhor. Eglon se levantou da cadeira. Então Eude estendeu a mão à esquerda, puxou, porque a direita era defeituosa, né? Puxou o seu punhal do lado direito e cravou na barriga do rei, de tal maneira que entrou também o cabo da lâmina. E porque não tirou o punhal da barriga, a gordura se fechou sobre ele. Eude saiu por uma portinhola, passou para a antessala, depois de fechar
e trancar as portas atrás de si. Quando ele tinha saído, vieram os servos do rei e viram que as portas da sala de verão estavam trancadas e disseram: sem dúvida, ele está fazendo as necessidades na sala de verão. Ele está no banheiro. Era gordo pesado, não devia demorar muito, né? Esperaram até cansar. E como o rei não abria a porta da sala, pegaram a chave e abriram. E eis que o seu senhor estava morto, caído no chão. Eude escapou, enquanto eles se demoravam, e tendo passado pelas imagens de escultura, foi para Seirá. Tendo chegado, tocou a trombeta nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel desceram com ele das montanhas, indo até a frente, e lhes disse: sigam-me, porque o Senhor entregou nas mãos de vocês os seus inimigos, os moabitas. Eles saíram seguiram Eude e tomaram as vals do Jordão contra os moabitas, e nenhum deles deixavam passar. Naquele tempo mataram uns 10.000 homens moabitas, todos robustos e valentes, e não escapou nem sequer um. Assim, naquele dia, Moabe foi subjugado por Israel. A terra ficou em paz durante 8 anos. 80 anos, desculpa. Então já foi o dobro de Otoniel. Foram 40. Então, irmãos, o que é que nós temos? Qual é o impacto dessa narrativa histórica aqui, desse fato aqui? O que é que nos impacta aqui? Primeiro, um homem que ninguém conhece. Segundo, canhoto. Fora do contexto da tradição, né, normal da cultura de Israel. Era um homem que tinha o braço direito, né, com algum problema. O que mais ele fez aqui? Ele usou de quê aqui? De uma astúcia aqui, né, tremenda. Foi certo o que ele fez aqui para matar o rei aqui? Não. Ele mentiu para o rei. Não é verdade isso? É verdade. Mas Deus usou esse homem para libertar o seu povo. Eu não estou dizendo aqui que a mentira é uma arma para que nós usemos para conquistar as pessoas. Não é isso, não. Eu estou mostrando aqui que é a imperfeição desse homem, e Deus usou mesmo na sua imperfeição para fazer o que fez em favor de Israel, seu povo. Está lá o nome dele escrito no livro dos reis, dos juízes de Israel aqui. E a nação ficou 80 anos, né, gozando de paz, gozando de boa comunhão com Deus. Né? Isso aqui é muito interessante aqui. O terceiro juiz aqui é Sangar. Quem é Sangar? Você já ouviu falar de Sangar, desse personagem na Bíblia? A gente não ouve, né? Nem Otniel, nem Eude, nem Sangar. A gente vê falar de Paulo, de Pedro, né? A gente vê falar de Lucas, de Marcos, né? De Barnabé, não é isso? A gente vê falar de Sansão, de Moisés, Isaías, Ezequiel. São homens assim, né? Para nós assim, são estrelas assim brilhantes no céu. Mas Sangar? Você colocaria o nome do seu filho de Sangar? Ou talvez de Eude, ou talvez de Otniel? Eu creio que não, você não vai fazer isso. Primeiro porque não são famosos na Escritura. Você bota de João, de Pedro, de Paulo, de Marcos, não é isso? De Lucas, de Rafael, Daniel, né? Isaías. Né? Isso aí a gente bota, né? Maria, Ana, né? Susana. Né? Isso aí a gente está cheio aí. Mas Sangar? Irmãos, vamos conhecer Sangar. Sangar tem apenas 2 versículos. Depois que Eude veio Sangar, filho de Anate, que matou 600 filisteus com uma aguilhada de bois. E também ele libertou Israel. Só isso aqui de Sangar. Mas foi juiz sobre Israel. Agora, irmãos, quem é esse homem?
Quem é esse homem? O comentário aqui da minha Bíblia é muito interessante. Diz assim: o terceiro juiz foi Sangar, mencionado somente aqui e em 5:6 no canto de Débora. O nome de Sangar é aparentemente Urrita. Olha isso aqui. Não israelita, e sua designação como filho de Anate provavelmente se refere à deusa guerreira cananeia. Se assim for, é irônico que Deus usou um guerreiro não israelita para libertar Israel dos seus inimigos. A atividade de Sangar em matar muitos filisteus sozinho antecipou a de Sansão, que fez a mesma coisa, com a queixada de um jumento. Irmão, Sangar não era judeu, não era israelita, segundo o comentário aqui da Bíblia NAA. Deus levantou um juiz de um povo, de uma nação pagã, para libertar o seu povo. Irmãos, é isso que a lição está nos dizendo aqui. Qual é o propósito da nossa lição de hoje, irmãos? Né? Nós temos aqui algo tremendo aqui. Tremendo. Deus não está preocupado com aparência, mas nos usa poderosamente mesmo em nossas fraquezas. Ninguém aqui é poderoso em nada. Deus nos usa conforme o seu querer e propósito. Isso é que é interessante aqui. Se Deus chamou a sua igreja, se Deus nos elegeu para a sua igreja, Ele tem um propósito em nos usar para a sua glória. De que maneira? No testemunho do seu evangelho em nossa vida. Como é que nós glorificamos o nome de Deus, irmãos? Testemunhando o seu evangelho em nossa vida. Obedecendo e nos submetendo à sua palavra. Esse é o ponto aqui. A igreja tem sofrido com a recusa das pessoas em trabalhar na obra do Senhor. Esse é um ponto seríssimo aqui. A igreja, segundo a lição, tem sofrido com a recusa das pessoas em trabalhar na obra do Senhor. E qual é a recusa? Ah, eu não sou capaz. Ah, eu sou muito frágil. Ah, eu preciso fazer um curso antes. Ah, eu preciso disso. Ah, eu preciso daquilo. Sempre há uma excusa para se testemunhar o nome do Senhor. Irmãos, isso é terrível para a igreja. Terrível para a igreja. A gente não deve fazer isso, porque a nossa dependência não é na nossa capacidade intelectual, na nossa capacidade teológica, na nossa capacidade de comunicação, na nossa capacidade de relacionamento. Não tem nada disso. Deus não está olhando para isso. Deus está nos dando a oportunidade, como igreja, de nos dispormos a testemunharmos o seu nome. Irmãos, quem vai para a área de missões? A gente tem assim, não, quem vai para a área de missões são os caras são feras, são assim, não é assim, irmãos, que funciona. São homens simples, famílias simples que se dispõem a ir. E Deus manda mesmo. E vai dando a capacidade conforme eles vão caminhando com o Senhor. Dia 27 de setembro, ou dia 24 de setembro, vai estar conosco aqui o reverendo Francisco. Ele está indo para o Uruguai. Um homem simples. Simples, ele e a sua família. Um homem simples. Mas está indo para outra nação para levar o evangelho. O Senhor se dispôs a isso, se levantou para isso, Deus está o enviando para isso. E nós vamos ouvi-lo aqui, dia 24 de setembro. E vamos perceber isso. Primeiro, que Deus não olha a aparência. Segundo, que Deus não olha a capacidade intelectual, profissional. Não é isso. Isso é bom? É. Mas não é o principal. Deus não está preocupado com a nossa insignificância. Está preocupado com isso. Porque quem capacita é Ele. O que foi que Ele fez com Otoniel? O Espírito do Senhor tomou Otoniel. Quando Deus derramou o seu Espírito Santo lá em Atos 1:8, sobre os discípulos,
Todos eram incapazes de fazer o que tinham de fazer, irmãos. O que tinham para fazer. Eram incapazes, limitados demais da conta. Todos fugiram na crucificação de Cristo. Ficou ninguém. Um negou. Depois o outro não acreditou que era Jesus. Não, se eu não colocar lá o dedo lá, eu não acredito. E Deus os chamou e os capacitou, o quê? Derramando sobre eles o seu Espírito Santo para que eles fossem e testemunhassem do seu nome. É tão interessante isso, não é? Que o primeiro discurso de Pedro, 3.000 almas se convertem a Deus. Mas foi por causa de Pedro? Não. Foi por causa de quem estava sobre Pedro, o Espírito Santo de Deus. Então, irmãos, quando a gente olha aqui, Otoniel, Eude e Sangar, Deus usou esses homens. Então, a igreja tem sofrido com a recusa das pessoas em trabalhar na obra do Senhor. Irmãos, a história desses homens, né, deve estimular e motivar a nossa vida e nos tirar do desânimo. Porque Deus vai nos usar, irmão. Deus nos usa. Não importa a sua capacidade. Não interessa isso. Se dispõe na mão de Deus. Senhor, eu quero. Vamos lá. Otoniel, o conquistador. Veja só. Muitas vezes, irmãos, nós procuramos estratégias para alcançar o sucesso. Isso é comum na vida de todo mundo aqui, né? A pergunta é, isso é o fundamental, isso é o principal? Vamos lá. Estratégias são boas para organizar as coisas e dar um rumo. Contudo, aquele que tem alcançado sucesso no mundo dos investimentos, por exemplo, tem visto que a disciplina e a constância são as estratégias mais valorizadas atualmente. A questão é, vemos os nossos olhares, né, se impressionam muito com tudo aquilo que nós vemos. O que é ordinário, né, a gente esquece. Mas no nosso contexto, o que é ordinário é que tem mais valor. Eu não estou aqui falando que você não deva ter suas estratégias. Deva ter, claro, isso é saudável. Mas olha, elas não são o fundamento do nosso testemunho cristão. Não é o nosso fundamento. Não é. As coisas mais comuns, as coisas ordinárias, né, da nossa vida cristã, a comunhão com Deus, a leitura da palavra de Deus, a oração, tal, isso sim é que vai trazer, é que vai motivar, é que vai promover o resultado da nossa vida. Né? Eude, o canhoto. A questão aqui em Eude a pergunta é, os fins justificam os meios para tirarmos da situação de crise, de conflito? Os fins justificam os meios? É uma boa pergunta para a gente fazer aqui a questão aqui de Eude, né? Não, irmãos, os fins não justificam os meios. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Mas, pastor, como é que Deus suportou isso que ele fez? Mas ali, os fins ali não justificavam os meios, né? Deus tem seus meios de conquistar. Como ele fez com Otoniel, né? Quando fez com Otoniel. Eude, o canhoto. Eude era um herói improvável. Alguém deficiente da sua mão direita. Ele não era previsível, ideal como Otoniel. Mas cumpriu seu papel e se encaixa nos padrões, não é, dos juízes de Israel. Aí tem dos heróis da fé em Hebreus. Então, o nome dele está lá. A história de Eude cobre o capítulo 3, né, do verso 12 a 30, com mais detalhe, inclusive cômico,
detalhes cômicos. Israel voltou a pecar depois da libertação promovida por Otoniel, em decorrência da sua desobediência. Deus colocou Israel sob a servidão de Eglon, rei dos Moabitas. O texto faz questão de destacar que Eglon era um homem obeso. Eude não parecia ameaçador, pois ao se dirigir a Eglon para pagar-lhe tributo, levou uma espada curta que cortava de ambos os lados e amarrou ao lado direito. Aí, papapá, que vai falando aqui, né, toda essa questão do que ele fez, né? Devido a esse golpe mortal, a barriga do rei se abriu e fez com que seus excrementos se espalhassem pelo chão, o que levou os soldados a deduzirem que o rei estava se aliviando por causa do mau cheiro. Quando abriram a porta, se depararam com Eglon estirado morto no chão. Eude já estava longe. Naquele dia, o guerreiro tocou a trombeta e Israel feriu os moabitas, reconquistando sua liberdade, e assim viveu em paz por 40 anos. 80 anos, desculpa aqui. Vamos ver aqui Sangar, o que a nossa lição diz, a sua revistinha diz aqui. Sangar é mencionado apenas em 3:31 e 5:6 no Cântico de Débora. Tudo que se sabe dele é que ele foi o terceiro juiz e se equipara a Sansão em termos de violência. Ele era violento. Ele usou uma guinada de bois para destruir 600 filisteus, enquanto Sansão, com a queixada, matou 1000 homens. Uma guinada era uma vara comprida que, numa ponta, era achatada e noutra era pontiaguda para espetar o boi. Todo esse conflito pode nos dar a ideia errada de que o princípio do conflito político, de que é um conflito político, mas não é. A questão é fundamentalmente religiosa. Toda guerra na face da terra, ela é religiosa. Não é política e não é econômica. Esse é o ponto aqui. É guerra religiosa. Ucrânia e Rússia. Toda aparência é de uma guerra ali territorial, né? De imposição ali política ou geopolítica, né? Mas não é. O que está por trás ali são questões espirituais. A imposição de um governo, não é, ateísta, né? Então, a guerra é uma guerra religiosa, não é uma guerra econômica ou geopolítica, né? Nações pagãs dominam apenas quando Israel não tem fé. E o problema verdadeiro é a impotência dos ídolos. Isso é uma coisa clara, né? Quando o povo de Deus confia nele, o inimigo evapora sem esforço. Uma lição para mim e para você aqui, irmãos. Quando nós confiamos no Senhor aqui, irmãos, a nossa vida ela tem uma outra dimensão, né? Mesmo dentro das nossas crises, das nossas lutas, né? Vamos aqui para a conclusão. Otoniel deveria ter sido seguido em seu exemplo por todos os juízes que viriam posteriormente. Ele foi fiel a Deus e não teve medo de confiar nele, mas, ao entender o que deveria fazer, dispôs-se imediatamente e livrou Israel. Então, Otoniel, como primeiro juiz, deveria ser referência para todos os outros. A gente vai perceber isso na caminhada da história. Eudes era improvável, um homem com dificuldades físicas, mas isso não impediu que o poder de Deus se desenvolvesse nele para a libertação de Israel. Irmãos, vamos servir ao Senhor, sem olhar as nossas limitações. Se disponha simplesmente no Senhor, confie nele. Confie nele. Ontem nós tivemos aqui um trabalho assim, belíssimo, irmãos, belíssimo. Ontem de manhã foi uma manhã de evangelização aqui no bairro. A igreja já tinha anunciado isso, né, a nossa igreja, né, há umas 2 ou 3 semanas atrás, e o dia 26 e 27 hoje, né, nós estamos aí nesse evento. Hoje à noite teremos aqui o pastor Renê, né, que vai estar pregando para nós hoje. Então, ontem, irmãos, fizemos aqui um trabalho junto com a Ergon, do Jefferson, e com a igreja presbiteriana Nazareno, lá do bairro. É Nazaré ou Nazareno?
Nazaré, então a igreja presbiteriana Nazaré, de Nazaré, do bairro de Nazaré. O Gerson me ligou dizendo, pastor, a gente quer tomar café aí com vocês, mas a gente vai levar tudo. Eu digo, hein? Eu digo, cara, não se preocupe não. A gente vai chegar lá umas 7h30, 8 horas. A gente vai levar tudo. Mas a gente quer ter comunhão com a igreja aí. Eu digo, ótimo, pode vir. Aí, né, quando foi de manhã, 7h30, eu estava aqui na igreja já, né? Moreira também estava comigo aqui. Moreira a gente comprou o queijo, comprou o presunto, comprou o pão de queijo. Eu fiz o café, fiz mais um café, fiz um leite quente. Aí deixei na mesa aí, irmãos, quando deu mais 7h30, o povo começou a chegar. Eu pensei que vinham 5 pessoas. Moreira, traz 10 pães, dá 2 para cada um, tá bom? Né? E uns pães de queijo e tal. Irmãos, veio quase a igreja toda dele. Veio o pastor, veio o presbítero, veio o diácono, veio um monte de irmão, veio família com filho, com gente pequena, tal, todo mundo aqui. E encheu isso aqui de gente. E a mesa assim, eles trouxeram tudo. Era bolo, era torta, era pão de queijo, biscoito de queijo, bolo, tal. A mesa ficou farta de coisa aí. Era café, era toda, era suco, leite. Nossa, foi assim, foi uma farra aqui ontem de manhã. Aí quando deu assim umas 8h15, 8h30, né, a gente limpou a mesa, né, ele trouxe os folhetos, acho que eu deixei uma lá em cima. Vê se está aí, Tiago, aí. Não, nessa mesinha lá fora aí. Tem um envelopezinho marrom. Até os folhetos eles fizeram no padrão da igreja, com o nome da igreja. Trouxeram 3.000 folhetos. A gente distribuiu, pode trazer aqui. A gente distribuiu ontem. E o Jefferson estava liderando aí, ele mapeou todo o bairro aqui. Trouxe um mapa do bairro, dividiu em 5 grupos, e cada grupo entregou um mapa. Ó, você vai fazer tal rua. E eu fiz parte de um grupo desse aqui. Olha aqui, ó. Esse aqui era o envelope, dentro tem aqui uma chamada apresentando a Igreja Presbiteriana do Jardim Canadá, né? Tem 2 folhetos de evangelização. Né? Mas, irmãos, um capricho assim tremendo. Eu fiquei assim encantado com o trabalho deles. Aqui, a Igreja Presbiteriana do Jardim Canadá, na cidade de Nova Lima, né? Apresentando a igreja para as pessoas. E nós saímos aqui, né? Uma sacola cheia de folhetos. Eu peguei essa área de cá, um pegou essa área de cá, pegou essa de cá, então a gente foi. E quando foi umas 10h30, 11 horas, aí estava todo mundo aqui reunido, ainda tomamos o resto do lanche aí, foi assim muito bacana. Mas o que é que eu estou dizendo com isso? Irmãos, eles estavam dispostos a vir. Uma igreja em peso, né, que a gente... Você já ouviu falar da Igreja Presbiteriana Nazaré? Não, eu conheci o René, conhecia. Ele foi meu professor, mas a igreja eu não conhecia ninguém. E estava todo mundo aqui, ó. Foi assim, belíssimo trabalho. Uma coisa assim, gratificante, maravilhoso. A gente entregou isso aqui, conversou com muita gente, evangelizou muita gente na rua. Bacana demais, irmãos. Um evento assim, então. Tinha algum famoso no meio? Tinha algum Otoniel no meio? Devia ter. Né? Eu também, devia ter também um Sangá aí no meio. Mas estava todo mundo se dispondo aí, alegremente. Né? Todo mundo foi alegre. E voltou e a gente conversou muito aqui, depois batendo um papo aqui, depois comemos o restinho aí do café. Né? E ainda sobrou muita coisa aí, está lá na geladeira aí. E a gente fez o trabalho assim, irmãos. O pastor René veio com seus presbíteros e diáconos. Nossa, foi assim, muito bacana. Eu fiquei impactado. Eu devi umas 5, no máximo umas 10 pessoas. É uma multidão aqui, mano, de gente aqui. Né? Irmãos, isso tem a ver com a nossa lição de hoje. Né? Com essa disposição, não é, da igreja, não é, Deus usar as pessoas. Né? O Senhor usou pessoas tão diferentes, comuns, e com limitações físicas, aqui no contexto da história. Vamos fechar aqui a nossa aplicação. Tenha cuidado ao julgar o próximo. Não menospreze aqueles que por Deus foram escolhidos. Pense também em suas próprias deficiências, sejam físicas ou emocionais. Você acredita que elas podem impedi-lo de ser usado por Deus? Claro que não.
Você talvez se impeça disso. Você mesmo, não vou, porque eu sou assim. Mas isso não é motivo de Deus vai lhe usar. Pois aprendemos que não. Então disponha-se a ser instrumento de bênção, orando, evangelizando, usando os dons que Deus certamente lhe deu. Que Deus, irmão, nos abençoe e nos fortaleça. E estejamos dispostos sempre, né, a glorificar o nome do Senhor. Vamos orar ao Senhor? Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo que nós lemos aqui hoje sobre a vida do Otoniel, a vida do Eude, a vida do Sangar. Esses homens que o Senhor usou, Pai, e tantos outros que a gente nem imagina que o Senhor usou em suas debilidades, em suas deficiências, em suas limitações. Mas o Senhor usou. Ó Deus, cá estamos nós. Usa-nos, Senhor. Aviva-nos, restaura-nos, para que venhamos, Senhor, a servir o Senhor com alegria em nosso coração e nos dispormos nas tuas mãos, Senhor, para a honra do teu nome e do teu Filho Jesus Cristo. Assim pedimos tua bênção, em nome de Cristo. Amém.